Quando Will entrou na academia de magia, ele era humilhado por todos os outros alunos, simplesmente porque ele não sabia usar magia. Eles diziam que ele era apenas uma isca para que Elfaria entrasse na academia, mas agora que ela já tinha se tornado uma magia vender, ele já não tinha utilidade nenhuma. O Orkney e o Will iam até a sala da diretoria. A diretora dava uma espada pro Will e cercava ele com círculos mágicos. E rapidamente Will destruía todos eles. A força do garoto era realmente impressionante, mesmo sem magia. A diretora permitia que Will ficasse ali, pois ele era impressionante de sua maneira. O Orkney explicava que as únicas maneiras de se tornar uma magia vender era criando uma magia nova ou conseguindo 7.000 créditos. E como a primeira opção era quase impossível, todos tentavam a segunda. Após a aula, Will e sua colega andavam pelo corredor. Os amigos de Sion diziam para todos que ele que havia derrotado o sentinela gigante. Bom, nós sabemos que isso é mentira, mas eles estavam desmaiados, então não sabem o que realmente aconteceu. Quando avistava Will, Sion ia pra cima dele com raiva, mas depois ia embora. Aparentemente esse Sion é realmente um caso perdido. O cara foi salvo pelo nosso querido Asta da nova geração e nem sequer teve a decência de agradecer. Na sala da diretoria, o nosso odioso Orochimaru, Edward, pedia a expulsão do Will, argumentando que aquela escola não precisava de guerreiros, e sim de magos. A diretora dizia que não seria possível, pois aquele era o último ano do Will, e se ignorar o fato dele não usar magia, em todo o resto ele estava além do nível de excelência. Então ela faz um trato com ele. Ela manda ele fazer um teste com Will, e se ele não passar, o professor poderia decidir o futuro do garoto. Então o professor aceita. Na biblioteca, Will estava estudando a história dos anões. Aparentemente, os anões guerrearam contra uma raça que podia usar magia e eles não podiam. Mas mesmo assim não desistiram. Eles tinham uma determinação tão grande que era capaz de superar a magia. Eu não sei vocês, mas eu particularmente estou bem curioso sobre os anões. Não devemos esquecer que no episódio passado, o Orkney disse que o físico do Will era como o de um anão. O professor Edward aparecia e chamava o Will para a sala de treinamento sozinho. Chegando lá, ele dizia que o teste de Will seria acertar o único golpe nele. Se ele conseguisse, iria ganhar 5 créditos de magia, caso contrário seria expulso. Na sala da diretoria, ela dizia para o Orkney sobre o teste e ele ficava extremamente preocupado. Afinal de contas, um combate entre Will e Edward era cruel demais. Afinal de contas, Edward quase havia conseguido se tornar uma magia vender. O combate entre eles se iniciava, e a diferença de poder que existia ali era realmente abismal. Will nem sequer conseguia encostar nele. Edward dizia que iria usar somente 2 de suas magias contra Will, o escudo e a magia negra de fogo para queimá-lo. Will estava sendo completamente dominado naquela batalha. Edward então dizia para Will que no combate que houve entre os anões e os magos levaram cerca de 10.000 homens, então ele perguntava quantos magos foram necessários para derrotar todos eles, e a resposta era apenas um. Segundo Edward, a espada nunca poderá superar a magia. Ele perguntava para Will qual nobre motivo fazia com que Will quisesse chegar ao topo do mundo mágico e se tornar uma magia vender. Will dizia que era para ficar com a pessoa que ele amava. Edward considerava aquele motivo banal e patético e ficava extremamente irritado. Will dizia que mesmo que ele achasse aquilo patético, ele não desistiria de seu objetivo. Então a amiga de Will aparecia e jogava a espada para ele. Então o combate deles continuava. Will estava extremamente assustado, mas não desistia. Então ele explicava que a história da batalha de Garnaronso tinha mais detalhes. Um bravo general anão chamado Gareth continuou lutando mesmo após perder seus aliados e conseguiu desferir um único golpe ao mago. Em homenagem à sua bravura, os magos reconheceram a força dos anões. A espada finalmente havia superado a varinha. Então, aquele que atendia pela alcunha de A Espada Solitária acertava o professor Edward. Will Serforto recebia 5 créditos. Bom, eu devo admitir que fiquei um pouco surpreso com o professor aceitando a derrota assim de boa.
Eu realmente pensei que ele fosse agir mais parecido com o Sion e ficar todo revoltadinho e não aceitar que o Will realmente passou no teste. Mas bom, aparentemente ele no fundo é um cara gente boa. Bom, e basicamente este foi o segundo episódio de O História. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui!